Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é o podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. E o nosso convidado de hoje é um cara excepcional. Com mais de 24 anos de experiência em startups de tecnologia, Marcelo Toledo é fundador e CEO da Clivo, uma health tech focada em melhorar a vida de pacientes crônicos. Toledo foi fundador e CEO da Ziver e o Paylev do grupo Rocket Internet. Em sua carreira, também foi diretor do Nubank, CTO da Vex. É assim que fala? Isso. Então, não corta isso não, hein, Fernando? CTO da Vex, CTO da área de inovação da Oi e CTO da LTM. Formado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, ele se especializou em produzir conteúdo para empreendedores, como o livro Dono, Gestão 4.0 e o podcast Excepcionais. Atualmente, Marcelo Toledo é um dos mentores do G4 Educação. Seja muito bem-vindo. Valeu, galera. Bem-vindo. Que desafio, hein? Que desafio. Pô, demais estar aqui. Primeiro episódio na Pod Factory. Primeiro episódio e a gente já começou, hein? A gente já quis ir a 300 por hora, né? Pois é. Pegando ali o cara que eu sou fã, de verdade, eu conheci o Marcelo, talvez, bem provável que você não vai se lembrar, mas a primeira vez que eu tive contato contigo foi no Gestão 4.0, o antigo Gestão 4.0, e eu lembro que marcou muito, porque a gente tava lá em cima, no prédio, fazendo a imersão, e lá embaixo rolando o carnaval. Foi antes da pandemia, foi fevereiro. Eu lembro. E aí eu lembro que o Marcelo tava sentado lá na mesa, aí o pessoal deu um intervalo e você entrou depois, estava sentado lá sozinho. Daí eu falei assim, caramba, eu não vou nem tomar café, deixa eu sentar ali que é o momento que eu tenho de aproveitar a mentoria. E aí eu troquei uma ideia contigo, foi bem legal. E então, assim, foi a primeira vez que eu conheci o Marcelo, depois comecei a acompanhar o Marcelo, óbvio, nas redes sociais. E o podcast, que eu falei pra ele que eu zerei o podcast dele, Excepcionais, é um podcast incrível. Super Valeu. recomendo. Você foi, eu acho que ainda era naquele escritório de arquitetura, né? Isso. Você é uma das turmas, assim, das primeiras, né? Turma 13. 13. Turma 13. Eu lembro bem, aquele escritório é espetacular. E eu lembro a gente saindo, pra quem não sabe, é na frente da Berrini, esse escritório. E a gente sai, obviamente as ruas estão fechadas, não dá pra pegar Uber, tive que dar uma caminhada, mas aquele lugar era muito legal. Show, incrível. Marcelo, bom, eu conheço bem da história do Marcelo, acho que a Karen conhece também, mas vamos falar pro pessoal aqui conhecer um pouquinho da onde o Marcelo veio, onde ele chegou e pra onde tá querendo ir. Eu comecei minha vida como atleta de natação. Toda a minha formação e tudo que eu pratico até hoje ainda tem muito fundamento do esporte. A minha cabeça ainda é uma cabeça de atleta. E o atleta, ele coloca objetivos na frente dele e persegue esses objetivos no dia a dia. Então, hoje, assim, eu não consigo viver, por exemplo, sem praticar esporte, mas não como eu fazia anteriormente, né? Que treinava 2 vezes por dia, de segunda a sábado, sem parar, final de semana sempre tinha competição. Hoje o ritmo é um pouco diferente, é uma preparação para você dar conta do dia, que normalmente é muito intenso, tem muitas atividades, é podcast, é reunião, é investidor. Então, se você não está fisicamente capaz de fazer todas essas atividades, você fica para trás. E eu tenho essa disciplina, né, de colocar como meta alguma coisa e não importa o que aconteça, eu vou atrás até se tornar realidade. E aí, eu tive 2 coisas na minha vida que eu amava muito, uma era o esporte, a natação. E quando eu conheci os computadores, eu fiquei completamente fascinado por isso. E eu comecei como programador e fiquei anos programando pela internet em projetos open source, que são projetos abertos, que os programadores programam por puro prazer. E foi aí que eu aprendi muito sobre programação. Quando eu cheguei no mercado de trabalho, quando eu tinha 17 anos, eu já sabia programar. Caramba. Ainda, obviamente, era um iniciante, mas sabia programar já. E aí consigo o meu primeiro estágio num provedor de internet. E aí depois uma coisa vai levando a outra, né? Mas eu sempre tive muita conexão com empreendimentos. Então, desde muito cedo, eu, por exemplo, eu fiz um comércio eletrônico do zero, sozinho. Não tinha ideia que eu tinha essa capacidade. Mas me contrataram, falaram, a gente quer fazer um projeto, você topa? Eu topo. Foi eu e um designer e a gente desenvolveu isso daí. E todos os outros negócios que eu ia montando sempre tinha essa pegada de startup até eu montar meu próprio. Antes de algum dar certo, apanhei pra caramba, quebrei várias vezes,
porque não sabia como fazer, achava que construir produto era empreender. E aí depois você entende que empreender é resolver o problema da pessoa, é de fato saber como vender, né? E aí passei por todas essas empresas que a Karen mencionou, e hoje eu estou na Clivo há quase 4 anos. A empresa tem 3 anos e pouquinho, mas a gente sempre começa antes, né? Empreendedor sempre começa um pouco antes. E aí estamos aí nessa luta. É engraçado, assim, o Marcelo falar, porque assim, ó, pelo que dá a entender, você é um cara de exatas. Mas Sim. hoje, quando eu te vejo, assim, até com o podcast, mentor, parece que você é um cara de humanas. Você se define hoje sendo mais de exatas ou mais de humanas? É uma excelente pergunta, porque eu, como programador, minha fundação, minha cabeça é muito analítica, né? Então, eu penso em números. Eu aprendi a conversar com máquinas, não com seres humanos. Então, eu sempre tive uma cabeça muito prática e isso me atrapalhou um pouco, porque até eu conhecer o autoconhecimento, muito por conta da minha mulher, que inclusive está num dos masterminds que você tá, Legal. ela que me jogou para esse mundo. E isso foi me trazendo essa humanidade que eu sempre quis desenvolver, que normalmente não é nato do ser humano, né? Tem gente que tem mais facilidade, e para mim, por ser um menino com muita energia, brigava pra caramba no colégio, era expulso de várias aulas todos os dias, eu era um peste. O esporte foi me trazendo essa calma, e conforme eu fui entrando no mercado de trabalho, eu fui passando pelas dificuldades tradicionais e fui vendo que você precisava ser mais centrado, né? Então, no começo da minha vida, eu estudei muito espiritualidade. E eu conheci um mestre indiano, conheci por livro, né? Porque ele já tinha falecido, que chama-se Paramahansa Yogananda. Isso foi uma das coisas que me trouxe uma base espiritual muito forte. E o autoconhecimento, especialmente o processo Hoffman, que foi um curso que eu fiz. E depois diversas outras vivências, né? Eu já tomei ayahuasca, já tomei psilocibina. Tudo porque eu queria entender o que era autoconhecimento. E eu queria entender especialmente as coisas que eu ainda não conhecia. E existe muito no mundo do autoconhecimento o que você não sabe que sabe. Essa é a verdadeira ignorância, né? Você nem sabe que sabe. E esse é o meu depoimento no fim do processo Hoffman, né? Eles perguntam assim, você alcançou o que você buscou? E eu digo que no começo do processo eles perguntam, o que você veio buscar aqui? E aí você fala, eu vim buscar mais autoconhecimento, quero ser uma pessoa melhor, quero evoluir. E quando terminou, o meu depoimento foi, eu vim buscando isso e eu descobri algo que eu nem sabia que existia. Eu descobri coisas sobre mim que eu nem imaginava que estavam lá. Então o autoconhecimento é isso, é você entender os porquês. Você se irritou com alguém? Por que você se irritou com alguém? Tem uma explicação isso. Quando você olha para alguém e você vai com a cara daquela pessoa, por que você vai com a cara daquela pessoa? Quando você olha para alguém e você acha aquela pessoa meio estranha, por que você acha essa pessoa meio estranha? Tudo tem uma explicação. E tudo que a gente fez na nossa vida ao longo dos meses e anos também tem uma explicação. Eu, por exemplo, demorei muito para me formar. Eu me formei na FGV depois de muitos anos. Eu abandonei a faculdade de Ciência da Computação. E como eu não era formado, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de ir para o mercado de trabalho e não ser valorizado. Então eu não saía. Eu só ficava estudando e programando e me preparando. Porque eu falava, já que eu não me formei e eu não quero me formar, porque eu achava que eu ia ser empreendedor a vida inteira, eu falava, eu preciso fazer mais que os outros. Quando eu escrevi um livro, foi um pacto que eu criei comigo mesmo, de que eu precisava ter algum diferencial, porque as outras pessoas iam ter graduação e eu não ia ter. Tudo isso eu não entendia. E quando você vai no mundo do autoconhecimento, você começa a entender isso. Então sim, hoje eu sou uma pessoa super humana, mas minha cabeça ainda é 0 e 1, ainda é matemático. Caramba, que legal. Bom, então, puxando ainda esse assunto, qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida e como que você superou, Marcelo? Eu lembro que tem uma passagem que você falou que quando você foi pro processo Hoffman, foi uma transformação, tua vida, de alguma forma, não sei se esse foi o maior desafio que você teve na sua vida e depois aquilo transformou totalmente você, seu relacionamento. Não sei se esse foi o momento de maior superação, de desafio, mas eu queria que você falasse, qual foi o maior momento assim, de desafio que você passou na sua vida e como que você superou isso?
Eu acho que tiveram muitos momentos de muita dificuldade na minha vida. Momentos que eu ainda nem entendia, nem sabia como lidar. Não havia sido educado para isso. Eu tive um amigo de infância que foi um nadador junto comigo, o Thiago Baweb. Era meu melhor amigo. A gente vivia grudado, era todos os dias juntos, de segunda a sábado. A gente acordava de madrugada para treinar. E o Thiago foi para os Estados Unidos. Foi estudar, fazer faculdade lá. E aí, eram 5 anos de faculdade. No ano que ele ia se formar, ele veio para o Brasil. A família foi para Florianópolis, todo mundo de São Paulo, interior de São Paulo. Foram para comemorar. Pô, final do ano, tá se formando, agora é só a festa. E ele tá voltando de uma dessas festas com a irmã dele, uma amiga e ele. O carro roda na pista, tinha chovido, a pista ficou escorregadia, o carro capotou. A irmã dele voa pela janela, a menina que estava no banco de trás voa pela janela, o Thiago tem uma compressão de medula e falece. Esse foi um dos momentos mais duros para mim, porque o meu tio me liga, o tio Luiz Carlos Baeb, quase meu segundo pai, e fala assim: Toledo, o tio foi embora. E na hora que ele falou foi embora, eu achei que ele tinha ido para os Estados Unidos, né? Aí ele falou: não, ele foi embora para sempre. E aí, cara, foi a primeira vez que eu tinha lidado com a morte de forma tão próxima, assim. Já tinha morrido gente, mas de forma tão próxima. Desde esse dia, eu entendi que nós somos extremamente frágeis, que a vida é finita e que a gente precisa aproveitar a cada segundo. A gente não pode largar o futuro, porque a gente precisa guardar um pouco para o futuro, investir no futuro, mas você também não pode deixar de viver, sabe? E eu acho que assim como esse, tiveram diversos outros desafios ao longo da minha vida que foram muito doloridos. Já peguei investimento parcelado, chegou no meio do investimento, o investidor falou: não vou botar mais dinheiro. Já quase quebrei várias vezes, já gastei dinheiro demais montando startup que não deu em nada, financiando 1-2 anos e simplesmente não ir para lugar nenhum. Todos esses são momentos muito difíceis, porque você está vivenciando algo que você nunca tinha vivenciado antes. E você não consegue explicar o porquê que aquilo está acontecendo e como que aquilo é positivo na sua vida. Como Steve Jobs fala, a gente só consegue entender quando a gente olha para trás e conecta os pontos, né? E hoje, muitos desses problemas que eu passei, eu consigo entender o porquê. E tem aquela brincadeira, né? Às vezes, o que está acontecendo com você na sua vida, você pode estar dando uma interpretação de ser positivo ou ser negativo, mas tudo, independente do significado que você dá, pode ter uma razão positiva. Então, não dá pra gente se desesperar na vida. Toda vez que acontece algo muito difícil com você, é importante que você pare e pense: isso é bom ou ruim? O que tem de positivo que eu posso extrair do que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo agora? Será que eu preciso mudar o curso da minha vida? Será que é um sinal? Será que tem algo acontecendo que eu ainda não estou entendendo? Hoje eu penso muito dessa forma, sabe? Eu passo pelos problemas, eu continuo tendo raiva, eu continuo entrando em depressão, como todo mundo, os 5 estágios de luto, mas hoje eu saio de forma muito mais rápida, sem guardar mágoas, sem deixar nenhum peso aqui dentro do peito, sabe? Caraca, eu acho assim, o esporte, ele te dá uma base muito boa para você ter disciplina, para você colocar metas e para você alcançar, mas essa questão do autoconhecimento, Marcelo, você que trabalha ali, né, entrevistando vários empresários, o quão importante você acha que é e o que te fez virar essa chave de falar: poxa, eu preciso me desenvolver como pessoa? Qual conselho você dá para essas pessoas também? Porque é muito isso, né? Tem pessoas que falam assim, ó, até entende, né, que existe uma dor que precisa desenvolver, mas não busca. O que você diria? Eu acho que todo mundo está buscando progresso e o natural é buscar progresso pelo técnico. Uhum. Então todos nós somos técnicos, né? Então eu sou programador, talvez hoje você seja um especialista em criar máquina de vendas, né? O que vocês fizeram na empresa, né? Mas existe algo que limita todo o seu progresso na vida, que é você mesmo. Você, em muitos momentos, está se boicotando, está dando significados errados para as coisas, está se colocando num nível de energia que te joga para baixo.
Existem coisas na vida que são difíceis de sustentar. E aí a gente diz que a solução para esse tipo de coisa é a disciplina, né? Então, emagrecer é fácil. A gente sabe o que tem que fazer. Comer menos, treinar mais, se alimentar bem. Mas é difícil persistir e perdurar por muito tempo. E isso começa a entrar em você. Porque são as suas histórias que você construiu dentro da sua cabeça que te dá esse direcionamento. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele deveria ser uma prioridade na vida de todo mundo. Porque em algum momento a sua vida vai travar e o motivo é porque você ainda não se desenvolveu. Você precisa olhar para dentro. Você é a sua maior ferramenta. Então, se você não tiver domínio sobre a sua própria ferramenta, você vai ter momentos na sua vida que você não vai conseguir dormir direito, que você não vai conseguir performar, que você vai se boicotar, que você vai ficar para baixo. E o autoconhecimento é isso. É você saber os porquês, é você analisar os problemas com a verdadeira realidade dos fatos. Porque normalmente nós somos tendenciosos. E existe uma grande diferença quando você olha um problema e você fala, eu tô errado. Eu tô errado. Por mais que eu não queira estar errado, eu estou errado. E eu preciso aceitar isso como fato e enfrentar isso como um problema. E vamos em frente, sabe? Eu percebi que o autoconhecimento muda a vida porque ele removeu todas as principais travas que eu tinha. E essas travas são aquelas que te prendem, que te evitam progredir. E na hora que você começa a enfrentar esse tipo de coisa, você começa a ver que você lida com os problemas de forma muito mais fácil, muito mais fluida. E as pessoas percebem isso. As pessoas admiram seres humanos humanos. Uma coisa é você olhar para um profissional que ele vai lá e conquista os resultados dele, mas ele consegue esses resultados a qualquer custo. A qualquer custo para mim não vale. Não existe essa opção. Eu nunca vou passar por cima das pessoas, eu nunca vou puxar o tapete de ninguém, eu nunca vou deixar feridos no meio do caminho. E existem um monte de empresas que aceitam isso. Então, para mim, isso não existe. E muito do que eu construí até aqui é por conta disso. São as pessoas que olham para mim e falam, cara, esse cara aqui é um cara que se esforça, mas ele não passa por cima das pessoas. Ele é um cara humano, ele faz isso com as pessoas. Cara, que Parabéns. legal. Não, e conhecendo o Marcelo, ele é exatamente... Ele fala aquilo que ele faz no dia a dia. Marcelo, quando você olha para toda a sua trajetória, teve várias dificuldades, né? Como você mesmo falou, vários desafios. Só que teve um momento que você virou a chave e prosperou. Qual foi a virada de chave que fez você prosperar? Eu acho que não teve nenhum momento assim que foi uma baita virada de chave. Foi uma construção. Cara, eu tenho 1 milhão de defeitos até hoje. Hoje eu só tenho mais consciência deles, sabe? A minha vida sempre foi muito gradativa, Jussião. Não teve nenhum momento que foi uma porrada, assim, sabe? E eu nunca fui o melhor. Eu nunca fui o melhor atleta que tinha. Pô, o Joel J nadava comigo, me dava cacete em todas as competições. Nunca consegui ganhar do Joel, sabe? O Joel era um baita atleta. Então eu nunca fui o melhor em nada que eu fazia. Só que eu sempre fui o que nunca desistiu. Eu era chato, cara. Eu não desisto. Quando eu decidi começar a fazer podcast, eu falei, vai ser 10 anos. Teve gente que olhou e falou, duvido. Já tô com 3. Caramba. Já passamos de 150 episódios. Eu não desisto. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Essa talvez tenha sido uma das principais lições. Nada grande se constrói do dia para a noite. Nada. Então, se você está estabelecendo um objetivo para sua vida, um objetivo grande, se você não se comprometer pelo menos 10 anos nesse objetivo, nem começa. Não vai dar certo. Não existe esse negócio de dar certo e sair na capa de revista e na Forbes. Não existe isso. Vocês estão construindo um negócio, vocês sabem. É um ano após o outro. Leva tempo. E quanto mais você persiste, maior você fica. E quanto maior você fica, mais desproporcional isso fica descolado do mercado. Então é a persistência que permite que a gente tenha grandes ganhos desproporcionais. Para mim não foi uma tacada, foi consistência e ser chato de falar, daqui eu não saio. É isso que eu vou fazer, vai dar certo, não existe outra opção. Não tem plano B.
Boa. Você vai vendo alguns comportamentos, né? Que a gente identifica em vários empreendedores, né? Persistência, resiliência, disciplina. Né? O Joel J fala que disciplina é a mãe de todos os comportamentos. Porque se você tem disciplina, você vai fazer o que precisa ser feito. Né? Mesmo que você queira desistir, mas você é disciplinado, então você vai continuar, vai persistir. E você vê muitas essas características do Marcelo, né? Com certeza. E eu acho que muitas pessoas que trocam uma ideia ali com você, você vê muitos erros que você já cometeu como empreendedor um dia, e você vê as pessoas fazendo as mesmas coisas, né, todas as vezes, insistindo ao invés de persistir. O que você fala para essa pessoa? Boa. Você fala, cara, eu já... quais são os erros? Quais são os seus erros? Você já cometeu, você fala, não vai por aqui que não vai dar certo. Quais são os maiores erros que você... Eu vejo que existe um padrão de problemas entre os empreendedores, né? O empreendedor que dá certo, ele normalmente tem alguma característica que fez ele ser diferente dos outros. Ou é disciplina, ou é persistência, ou é um cara chato, ou ele foi um visionário, enxergou algo que ninguém tinha enxergado, ou foi o que mais trabalhou. Algum segredo aquela pessoa teve, né? Esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento que te permite progredir até um certo momento. Porque todos nós fomos formados para ser técnico em alguma coisa. Talvez você seja administrador, talvez você seja engenheiro. A gente tem advogado, a gente tem médico. Todo mundo foi formado pelo técnico. Ninguém foi formado para trabalhar em time, em trabalhar com grupos de pessoas. Isso é o grande desafio, porque você precisa aprender a lidar com times. E a maturidade profissional ainda é muito baixa. 10 anos para trás, a gente trabalhava de um jeito completamente diferente de como a gente está trabalhando hoje, né? Então, chega um momento que você precisa entender que você não é o melhor funcionário da sua empresa. Você tem que tirar esse significado de que se eu não fizer, não fica tão bom. Se eu não fizer, o cliente não vai fechar. Se eu não for até o cliente, ele não fecha a venda comigo porque ele quer falar comigo. Isso tudo é desculpa. Empresas que chegaram onde elas chegaram, elas transcenderam o fundador. Não existe uma pessoa, não existe um herói dentro da empresa. Na empresa pequena isso é aceitável, na empresa média isso é inaceitável. Isso se torna barreira para o crescimento. Então, você precisa entender como que se trabalha através das pessoas. Isso significa como é que você se torna um bom líder, como é que você se torna um bom gestor, como é que você tira o máximo de potencial daquelas pessoas que nem elas acreditavam que elas tinham capacidade de fazer. Isso é fazer com que as pessoas atinjam seus próprios sonhos. A galera do mimimi fala, tá explorando as pessoas, não sei o que lá. Não, cara, é o que a pessoa quer, porque isso daqui é um contrato. É a pessoa que aceitou trabalhar com você por um salário. E se ela entregar mais do que o combinado, ela vai ser bonificada por isso. Ela vai progredir na carreira, ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai ser reconhecida e ela vai ser feliz. Porque ela está entendendo que ela é muito boa em alguma coisa. Então, para mim, a grande trava da maioria dos empreendedores são aqueles que continuam presos no passado. O que a empresa fez para chegar até o momento atual não é o que vai permitir com que ela vá para os próximos 10 anos. É preciso mudar. O Lawrence, que inclusive G4, também alumni do G4, tem podcast aqui, ele colocou uma placa na empresa dele que diz assim, se em 6 meses nós não estivermos completamente diferentes, não estaremos vivos. Caramba. Você tem que estar disposto a mudar. Se você não está disposto a mudar, não importa em qual posição você esteja, começo de empresa, meio de empresa, maturidade de uma empresa, tem que estar mudando o tempo inteiro. A partir do momento que a gente entrou na zona de conforto, é o momento que a gente começa a morrer. Tem que ter coragem de mudar. E hoje tem tanta informação, né? A gente consegue buscar isso de forma gratuita através de podcast, porque uma dúvida que as pessoas perguntam para nós, inclusive, né, Juscel, como que vocês mudaram tanto? Como que vocês cresceram tanto? E eu falo que, a gente só tem sede de aprender com quem realmente chegou lá. Então, humildade para você perguntar,
procurar realmente sair daquela zona de conforto que exige, né, muito do empreendedor. Você tem que fazer o que você faz ali no teu horário comercial e estar disposto a estudar um pouco mais depois que está todo mundo descansando. Abrir mão, às vezes, de estar com a família, de estar com os filhos, do teu lazer, para realmente fazer o que precisa ser feito. E, gente, tem muito conhecimento, inclusive no Excepcionais, Receita de Sucesso Podcast, que você pode estar acessando para realmente jogar o próximo nível. Eu acho que isso que o Marcelo está falando vem muito de encontro com o que eu acredito ser metanoia. São 3 pilares. Sim. Estar no ecossistema certo, com as pessoas certas, com a informação certa. Aí você tem uma quebra de mentalidade e eu acho que a gente é fruto desses pilares. Então qualquer um que queira transcender, né, ir para um próximo nível, precisa estar inserido num ecossistema para que ele se desenvolva, né, ter as pessoas certas, os mentores certos, pessoas que passaram por onde você quer passar e com a informação certa. Eu acho que esses 3 pilares é fundamental para qualquer um que queira ir para um próximo nível. Animal. Né? Marcelo, as pessoas são muito boas, tem muitas pessoas que são muito boas em várias coisas. Né? Você, por exemplo, tem várias áreas que você deve transitar muito bem. Mas tem algo que, se espremer o Marcelo, vai tirar o melhor que o Marcelo tem. Qual seria essa área que você se destaca? Eu ainda tô descobrindo, Jussiel. Mas eu acho, cara, que eu descobri muitas coisas, né? Por exemplo, eu não sabia que eu era professor. Tinha a menor ideia que eu era professor. Tinha a menor ideia que eu tinha capacidade de sentar numa sala de mentoria e fazer 15 pessoas me escutarem por 3 horas, prestando atenção. Uma coisa é você estar no celular, outra coisa é você estar focado, prestando atenção. Você prender a atenção de gente boa, porque ali ninguém é mais ou menos, né? Uhum. Ninguém chega ali no G4 mais ou menos. Então, o medo que eu tinha das primeiras vezes foi se transformando em confiança e no descobrimento de que, cara, eu sou bom nesse negócio. Eu sei fazer isso daqui, né? E não foi à toa, porque quando você olha a minha história, Jussiel, eu lembro desde muito novo eu já fazendo curso de teatro, porque eu queria ser palestrante. Fazendo curso de palestrante. Eu já fiz alguns cursos de teatro, alguns cursos de oratória, alguns cursos de palestrante. E eu sempre fui o chato que ficava mandando para eu dar palestra o tempo inteiro. Então eu já dei muita palestra. Muita palestra. E depois que, obviamente, eu entro no G4, isso se multiplica de uma maneira impressionante. Então, eu descubro que eu consigo transmitir conhecimento de um jeito que as pessoas gostam. Ainda não entendo todos os detalhes do porquê. Tô aprendendo isso ainda. E eu descobri que eu sou bom com gente, cara. Legal. Eu sou bom em montar um bom time, eu sou bom em dar a visão para aquelas pessoas, eu sou bom em motivar aquelas pessoas, sabe? De ir em busca daquilo ali. Construir uma startup não é fácil, é desafio e porrada todos os dias, o tempo inteiro. É o tempo inteiro você pensando que vai morrer. Hoje estamos bem, estouramos, amanhã estamos mal de novo. É esse eterno loop. E você precisa sair dessa loucura, porque você precisa dar clareza para as pessoas de que é assim que funciona. Ninguém cresce em linha reta. Todo mundo cresce com altos e baixos. Então, eu aprendi que todos esses elementos que eu fui juntando ao longo da minha vida são elementos que me tornaram um gestor melhor, um líder melhor. Porque eu busquei autoconhecimento, porque eu busquei a espiritualidade, porque eu busquei a técnica, então eu detenho o conhecimento, e porque nós somos seres humanos. Não é porque eu estou num ambiente de trabalho que eu mudo meu comportamento. Continuamos sendo seres humanos. E tem um monte de líder que muda o comportamento, que é mais agressivo, que é mais firme, que adota uma postura irracional, que é não lógica. Eu já tive um líder uma vez, eu trabalhava, teve um momento na minha vida que eu trabalhei numa empresa, né? Corp, que eu chamo, não uma startup. Chegou um líder lá uma vez e ele falou assim, cara, a partir de agora, nenhum programador mais pode ter Mac. Eu falei, como assim não pode ter Mac? É um ambiente de trabalho deles e tal. Não, a partir de agora é só líder. Sem fundamento nenhum, sem lógica nenhuma esse tipo de coisa. Então, é aquela brincadeira que a gente fala assim, é a síndrome do pequeno poder. Dá poder para a pessoa errada que você vai ver coisa errada saindo. E isso acontece demais até hoje. Então, você vê que muitos dos líderes que as pessoas consideram bons na sua vida, na verdade, são pessoas passivas, que só são boas pessoas.
E um líder e uma empresa, ela sempre é uma dualidade. É uma dualidade entre ser humano e cuidar de gente, se preocupar com as pessoas e entrega de resultado. Você nem pode ser um trator que só entrega resultado a qualquer custo, porque senão as pessoas vão te odiar e isso é insustentável. E nem você pode ser um banana que só quer saber de fazer festa e bolo e café e não sei o que lá, porque você não vai entregar resultado. A gente tem que ser a intersecção entre esses dois universos, onde eu cuido sim das pessoas, mas eu não abro mão de entregar resultado. E isso foi algo que eu aprendi ao longo da minha vida. E só foi possível por tudo que eu construí e construo até hoje. Porque, naturalmente, eu não era bom em nada disso. Eu fui desenvolvendo cada um desses pilares, eu fui aprendendo na porrada, fui errando mesmo. Eu já fui um péssimo gestor. Mas para eu ser um péssimo gestor, permitiu que eu criasse uma raiva, uma ira dentro de mim que falou, eu não vou ser um péssimo gestor, eu vou ser um ótimo gestor. O que eu preciso fazer para ser um ótimo gestor? E eu busquei isso, eu trabalhei isso. Lá no fundo, ainda tem a essência do Marcelo no seu natural, que é uma luta constante. Total. De você não perder essa disciplina, de você não perder a rédea, de ser quem você quer ser e não quem o seu instinto te leva a ser. Total, total. É tanto que no Traction você hoje é mentor da parte de liderança e cultura organizacional, né? E as duas coisas estão muito juntas, né? Então não tem como uma estar distante da outra. Se você fosse definir os principais pilares, então, de qualquer pessoa que quer ser um excelente gestor, um excelente líder, quais seriam os pilares principais? Primeiro, um bom gestor ele precisa saber construir uma atmosfera com uma cultura sólida. A cultura é tudo aquilo que a gente internaliza como hábito. Começou a repetir demais dentro da empresa, aquilo ali virou cultura. Virou um hábito da companhia. Então, cultura é a coluna vertebral. É por ele que a gente contrata. Então, é necessário que exija conhecimento técnico, sim. É necessário que você tenha um perfil adequado para aquela vaga, mas é necessário que você tenha fit cultural. Se você não tiver fit cultural para aquela companhia, tá ferrado. Não vai dar certo. Então, esse é o primeiro passo. Todo gestor, todo líder precisa saber contratar bem. E normalmente os líderes não sabem, delegam isso. Se você não sabe distinguir uma pessoa ruim de uma pessoa boa, você vai montar um time fraco. E isso vai prejudicar a sua companhia. Uma empresa é formada só por pessoas. Você precisa entender muito bem de pessoas. Você precisa saber ler quem é quem. Não é uma pessoa chegar na sua frente, falar bonito e você acreditar em tudo que ela fala. É você fazer as perguntas que façam essa pessoa parar para pensar. A partir do momento que a pessoa responde tudo de bate-ponto, tá decorado. Eu quero saber o que você não sabe que eu vou te perguntar, porque eu quero entender você na sua essência, sabe? Então um gestor tem que ser muito bom nisso. E depois, é necessário construir uma cultura numa empresa que detecte desvio de conduta. A detecção de desvio de conduta é uma das coisas fundamentais inteira na empresa. A empresa inteira precisa fazer isso. Porque se você aceita qualquer comportamento, significa que você aceita qualquer coisa na sua empresa. Não existe consequência. E uma empresa precisa ter consequência. As pessoas precisam entender se elas estão no caminho certo ou no errado. Então a pessoa está no caminho certo, parabeniza, reforça. Parabéns, você está no caminho certo, é isso que eu espero de você. Se a pessoa fizer qualquer coisa errada, dê o feedback, porque isso vai acelerar o progresso dela. Vai ser melhor para a pessoa, vai ser melhor para você, vai ser melhor para quem trabalha com ela, vai ser melhor para a empresa. Então dar feedback é eu fiz a formação do Google de liderança, eu sou professor do Google. É 2 dias só falando de feedback. E as pessoas até hoje subestimam o poder que isso tem dentro de uma companhia. Uma empresa que você não fala a verdade, você vive um teatro. Você impede as pessoas de falarem sobre suas frustrações, sobre o que elas acreditam que não está funcionando na companhia. Se você reprime esse tipo de comportamento, você está forçando os seus funcionários a trabalhar um teatro. Então eles vêm e falam o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Um bom gestor precisa se apegar à verdade e não ao que ele quer. Por isso o conforto é um dos maiores crimes de qualquer pessoa que progride na vida.
Porque a partir do momento que você começa a ficar muito confortável, só andando de carro importado, de primeira classe, de hotel 5 estrelas, de escritório bonitinho, ótimo, você merece tudo isso. Mas não deixa isso te corromper como ser humano. Porque se você entra numa vibe de só querer o luxo, de só querer o conforto, daqui a pouco você não tá trabalhando, cara. Você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que dormir 11 horas da noite. Não é porque você já tem sucesso que você agora é bem bom. Tenho secretária pra tudo, tenho assessor pra tudo, eu não faço mais nada, eu só converso com quem eu quero. Calma, não é assim. Você chegou num estágio onde você é seu próprio chefe. Se você não for seu próprio técnico, você não vai se desenvolver. E esse é o primeiro passo para involução. Porque você vai começar a regredir. Você vai deixar de aprender, você não vai escutar as verdades, seu negócio vai começar a tropeçar e você não vai entender por que seu negócio começou a tropeçar. Foi porque você não quis escutar as verdades. Você criou um teatro dentro da sua companhia. Então esses elementos são os elementos que a gente erra demais, consistentemente, e que é o feijão com arroz, isso é o básico. Tudo que eu tô falando aqui é o básico. Não tem nenhuma disrupção aqui. É fazer o feijão com arroz bem feito. Tá anotando aí, José? Tá anotado. Cultura sólida, né? Saber recrutar e selecionar, importantíssimo. Terceirizar o Thales falou que teve uma mentoria com o George Polema, né? O mais rico do Brasil. E ele falou assim que 80% do tempo dele é para recrutar e selecionar, claro, os executivos ali de né, mais C-level. E ele falou assim, caramba, eu achando que isso era uma perca de tempo, palavra do Thales. E o cara mais rico do Brasil falando que 80% do tempo dele é para recrutar e selecionar profissionais. Então vem muito de encontro com aquilo que o Marcelo prega, né? E quais seriam os principais pilares para recrutar e selecionar com excelência, Marcelo? Tem como as pessoas podem buscar mais essa informação? Que eu vejo que é uma dor geral, né? Pessoas é uma dor geral. Trazer gente boa. Como que se desenvolve essas habilidades para recrutar, selecionar, ter uma cultura sólida e depois sempre ter ali um código de conduta para que essas pessoas tenham um processo de rampagem que tenha os valores da empresa, mas que também consiga se desenvolver bem na parte técnica? Meu processo de contratação é o seguinte. Começo com um perfil da vaga. Quem que eu quero trazer? Qual que é o perfil comportamental que eu espero para essa pessoa? Porque se eu estou trazendo uma pessoa para a área comercial, eu preciso de uma pessoa que seja extrovertida, que tenha conversa fácil, que goste disso. Não pode ser uma pessoa que odeia estar próximo de pessoas, senão não vai prosperar. Então eu preciso dar match nisso daí. Selecionou o perfil da vaga? Aqui você pode até pedir ajuda para filtrarem os currículos para você. Mas depois que filtrou o currículo, aí é contigo, meu irmão. Aí você tem que fazer o processo de entrevista. E o processo de entrevista ele precisa ter 3 etapas. Não significa que são 3 entrevistas. São 3 pilares que a gente precisa avaliar. O primeiro deles é o conhecimento técnico. E conhecimento técnico se testa na prática. Então você vai contratar um programador, você tem que botar o programador para programar. Boa. Você vai contratar um designer, tem que botar o designer para fazer design. Tem que avaliar o portfólio desse designer. Vai testar um vendedor? Bota ele para passar 2 horas na sua loja vendendo, sabe? Tem que testar. Não deu? Faz um case. Pega um problema que vocês já viveram e bota essa pessoa para resolver teoricamente esse case, tá? Então isso é avaliação técnica. Daqui eu saio sabendo se é uma pessoa que tem capacidade de entregar ou não. Segundo ponto, eu preciso garantir que essa pessoa tenha fit cultural com a empresa. E para eu saber se ele tem fit cultural, eu preciso ter uma cultura formalizada. Então eu preciso ter clareza de qual é o tipo de pessoa que funciona na companhia e não funciona. Entrevistar culturalmente é a arte de fazer perguntas indiretas. Não pode ter resposta certa. Então se eu quero entender, por exemplo, como que você gosta de trabalhar no seu dia a dia, e se isso se adequa ao meu perfil, vou te perguntar assim, Jussiel, como que você gosta de ser gerenciado? Não tem resposta certa. Você não vai conseguir passar no teste quando eu te faço essa pergunta assim. Boa. Qualquer resposta é válida. E se você responde para mim, Toledo, eu gosto de estar próximo uma vez por semana, bababá, eu gosto de ser microgerenciado, eu já sei que não vai funcionar para mim. Talvez funcione para outros gestores, mas para mim não vai funcionar. Porque eu dou corda, eu dou incentivo, eu dou liberdade para essas pessoas. Então falamos de perfil da vaga, avaliação técnica, perfil cultural, fit cultural. E por último, a gente precisa fazer o teste comportamental.
Eu quero entender qual que é o perfil comportamental dessa pessoa para eu saber se adequa a essa vaga. Tendo esses 3 elementos, você já tem uma visão muito mais apurada de quem que é essa pessoa. Entrevistar, em muitos momentos, traz subjetividade. E já que traz subjetividade e a gente não consegue isolar isso 100%, é importante que, quanto mais importante a vaga, mais pessoas se envolvam. Quando eu fui entrar no Nubank, eu fui entrevistado por dezenas de pessoas. Porque era uma vaga muito importante. Então, não pode se errar. Uma coisa é você errar numa vaga de base, onde você paga um salário mínimo. Outra coisa é você errar num diretor, que embaixo dele vão ter 400 pessoas. Você está impactando 400 pessoas diretamente, fora indiretamente, né? Então, garantir que você se preocupa com esses elementos e envolve gente. No Nubank e na Clivo, o processo de contratação tem que ser unânime. Então, se houveram 15 pessoas que participaram de um processo, as 15 entram numa sala e elas precisam entrar num consenso. Se não tiver consenso, a gente não contrata. Essa é uma das maiores barreiras para você não contratar pessoas erradas. Então, eu estou dando o poder na mão das pessoas de decidir se deve ou não contratar. A premissa é, se você traz funcionário AAA, top de linha, o melhor tipo de funcionário, ele também vai contratar os melhores funcionários. Se você traz profissionais de base, que são fracos, eles vão ter medo de serem substituídos por pessoas melhores. Então eles vão contratar pessoas piores do que eles. Caraca. Por isso tem que contratar só gente boa. Não cansa de ter estudo. McKinsey tem um estudo que mostra que um profissional AAA chega a performar 8 vezes mais do que um profissional normal. Em programação, a gente tem um monte de estudo. No livro do Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, ele diz também. A gente só contrata programador bom. Às vezes, dá 100 vezes de diferença de performance da mediana para um programador top. Caramba. Porque a programação é artístico, muito diferente do que as pessoas pensam que é algo exato. Você me fala, Marcelo, desenvolve um software? Tem 1000 maneiras de desenvolver esse software. Então, a diferença de performance é brutal. Então, trazer gente AAA muda a companhia. Caraca. Marcelo, essa é a minha dor hoje lá na Monteu, né? Eu saí da consultoria para sentar nessa cadeira mesmo de recrutamento e seleção, porque eu entendo que isso é core. E core a gente não consegue delegar, apesar de a gente já ter tentado, né? Sim. E isso que você falou do perfil da vaga, lá na Monteu a gente faz da seguinte maneira. A gente tem uma ferramenta que é o Human Guide, onde a psicóloga ela faz essa leitura para saber se essa pessoa ela tem fit mesmo com a área comercial, né? E onde que ela precisaria melhorar. Não que isso seja determinante, mas a gente entende como que essa pessoa ela funciona melhor e o que a gente precisa fazer para que ela performe ainda melhor. Então, assim, depois que ele faz essa avaliação, essa psicóloga ela faz a leitura, isso vem para mim e eu troco uma ideia com essa pessoa. E justamente são perguntas que realmente não é uma coisa assim, sim, não. São perguntas que eu tento cavar mais a parte comportamental, porque a gente demite pela parte comportamental e a gente entendendo que se essa pessoa ela tem fit com aquilo que a gente está buscando, a parte técnica a gente consegue estar implementando ali no dia a dia. Uma dúvida que eu tenho é isso que você falou, né? Dessa parte cultural. Você acha, então, interessante, no momento ali da entrevista, se eu entender que esse profissional ele faz sentido para mim, eu apresentar todo o nosso código de cultura e saber se existe alguma objeção em relação ao nosso código de cultura? Você tem que traduzir o seu código de cultura em perguntas não objetivas. Para cada um dos valores que vocês trabalham, tem que ter uma pergunta que teste aquilo ali. Por exemplo, a gente tem essa cultura voltada para o desenvolvimento. Então, a gente sempre está buscando masterminds, mentorias. Quem que pode ajudar a gente a chegar nesse nível, né? Nesse nível que a gente deseja. Como que eu poderia traduzir isso para um candidato? O que eu faço hoje é perguntar assim, você consome algum tipo de conteúdo? Qual foi o último livro que você leu? Para eu entender se essa pessoa está realmente nessa busca, tanto da parte profissional quanto da parte pessoal. Mas existe alguma outra coisa que você poderia me ajudar para mim colocar isso no processo? O que eu faria para cada valor que você tem, eu vou criar 1 ou 2 perguntas que vão responder o que aquela pessoa lida naquela situação. Uhum. Então, por exemplo, se vocês têm um valor, por exemplo, de inovação, somos inovadores, eu vou perguntar para essa pessoa como que ela enxerga a inovação. O que ela fez de inovador
no trabalho A, no trabalho B, no trabalho C. O que você fez de inovador no seu trabalho? Não tem certo ou errado. Ela Legal. que vai me dizer. E com base na resposta que ela me der, eu vou entendendo quem que é mais inovador, quem que é menos inovador, né? Então, para cada valor que a gente tem que ter uma pergunta para a gente entender se existe fit cultural com aquele valor em específico, né? Show. Agora, é importante sim, em algum momento, a gente alinhar a expectativa sobre o que a pessoa vai encontrar. Então, primeiro você testa, depois você apresenta. Porque se você não mostra para a pessoa o que ela vai encontrar no primeiro dia de trabalho, pode ter um choque muito grande. Então, ela precisa ter certeza absoluta de onde ela vai pisar. Porque se houver alguma falha de comunicação, ela não entender alguma coisa muito bem, e de repente ela chega lá e ela vê uma empresa que todo mundo chega às 7 da manhã, sai às 11 horas da noite, e ela tá numa fase da vida dela que ela não quer isso, ela não vai durar 3 dias. Que ela vai pedir demissão. Então você precisa entender qual que é o seu horário de trabalho ideal. Eu não tô querendo saber se ela pode trabalhar final de semana, eu tô perguntando qual que é o seu volume de trabalho ideal. Se o seu trabalho exige muita viagem, quanto de viagem é aceitável para você numa semana típica de trabalho? Num mês? Deixa ela responder. Se ela falar 1, 2, você vai ver, funciona para vocês? Não funciona. Então não tem fit cultural. Porque se eu chegar para ela e falar assim, fulana, olha, aqui na empresa você vai ter que viajar pelo menos uma vez por semana para algum lugar do Brasil. Funciona para você? Ela vai falar, funciona. Mas ela quer aquilo? Então o que eu quero saber primeiro é, você quer aquilo? Tá na sua essência? Minha mãe tem quase 70 anos. Ela acabou de arrumar um emprego agora. Minha mãe é advogada, tal, super batalhadora, etc e tal. Louca pra passar em qualquer entrevista de qualquer jeito, sabe? Mas a partir do momento que você mostra o que você é, transparece a verdade. Então a pessoa perguntou pra ela assim, qual que é o volume de trabalho ideal pra você? Ela falou, eu sou pau pra toda obra. Eu não tenho nenhuma outra responsabilidade. Meus filhos são adultos, eu sou independente, eu moro sozinha, eu tenho as minhas coisas, eu gosto de trabalhar. Eu chego cedo e saio tarde. E se precisar trabalhar à noite, de madrugada, final de semana, eu também trabalho. Cara, é esse tipo de gente que a gente quer. Boa. Gente positiva, gente otimista, que não quer usar o trabalho para descansar e relaxar. É gente que quer usar o trabalho como alavanca para sua própria carreira. Você está fazendo isso para você e não para a empresa. É por você mesmo. Cara, que top. Boa. Eu acho que, gente, vai ficar um pouquinho pior as minhas perguntas aí no recrutamento e seleção. Daqui pra frente. Porque né? a gente até brinca, né? Eu falo assim, eu quase faço a pessoa desistir de entrar dentro do nosso time. Eu falo, não, vai, esse negócio não é pra você. E é engraçado, porque as pessoas voltam. Falam assim, você não falou que você contrata pelo comportamento e você treina o técnico? Então me contrata, né? Que foi o caso do Pet. Me treina. Me treina. Mas Mas mostrou atitude, né? Mostrou que muita é um dos atitude. comportamentos que a gente procura. Mas a gente... Isso é legal. E essa questão de você mostrar assim, o dia a dia do trabalho, você faz isso na entrevista mesmo. Você fala assim, cara, aqui o pessoal chega mais cedo, sai mais tarde, esse aqui faz isso daqui faz aquilo. Ou seria no processo de onboarding? Eu treino as pessoas para contarem sobre as suas rotinas. Então, quando você vai num processo de entrevista, você precisa contar o seu porquê. Tá. Então, eu, como fundador, eu tenho bias, porque eu tenho uma influência, porque eu construí a empresa, eu sou o maior acionista da companhia. Né? Então, escute a minha palavra. Por que eu estou aqui investindo meu tempo e acordando todos os dias de manhã para ir em busca desse sonho? Mas eu quero que você faça a mesma pergunta para mim, para o meu analista, para o meu diretor, para o meu gerente, para as pessoas que trabalham aqui. Eu quero que você construa uma imagem do que é bom e o que não é. Então eu falo às pessoas, eu treino as pessoas para elas falarem a respeito do que é bom e do que não é. A gente precisa normalizar os defeitos da companhia, nem tudo sai perfeito. A maioria das vezes quando a gente vai fazer alguma coisa dá errado a primeira vez e tá tudo certo. Esse é o caminho de se chegar ao resultado. Você vai errar uma vez ou outra. Vai implantar processo, nunca implantou, vai dar errado. Vai botar o OKR, nunca implantou, vai dar errado. Nunca trabalhou com indicador, vai fazer a primeira vez, vai dar errado. Não tem a menor dúvida, sempre vai dar errado. Só que as pessoas precisam estar alinhadas de que o erro não é o fim. O erro é o meio do caminho. A gente vai até a gente acertar. Porque a gente sabe que isso é o que precisa ser feito. Por que a gente chama isso aqui de mentoria gravada? O cara já deve estar com as 2 folhas ali anotadas. Né? A gente... É isso mesmo. Loucura. Marcelo, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Você que está nessa posição de mentor de vários empreendedores de sucesso,
Você também que tem um canal Excepcionais, onde você só entrevista pessoas que comprovadamente têm um histórico de realização, que alcançaram aí sucesso. Quais são os padrões que você observa nessas pessoas? O que faz essas pessoas diferentes? Eu não sei, mas eu sei que são pessoas diferentes. Você olha e você percebe que são pessoas diferentes, né? Você olha o Joel, ele não é normal. Você olha o Thiago Negro, ele não é normal. Você olha o Caio Carneiro, ele não é normal. Flávio Augusto, não é normal. São pessoas diferentes. Eu digo pra Renata que ela é doida. Uma coisa é ser doido, outra coisa é ser maluco. Maluco tem que ser internado, tem que estar lá. Agora, o doido, a gente quer ser doido. Porque o doido, na verdade, é aquela pessoa que teve a verdadeira coragem de ser quem ela realmente é. O dia que as pessoas entenderem que o DNA delas as torna único no mundo, ninguém é igual a você, e a partir do momento que você começar a mostrar a sua essência, você vai se destacar porque é você. O grande problema é que as pessoas não têm autoconhecimento e a gente é a junção, a gente é uma cópia de tudo que a gente vivenciou na nossa vida. E autoconhecimento te traz o entendimento do que é seu e o que não é seu, o que é copiado. Exatamente para você desabrochar o que é a sua essência. Quem sou eu na minha essência? Eu falo o que eu quero falar ou eu fico com vergonha? Eu fico com medo do que os outros vão julgar? Foda-se os outros. Fale o que você acredita. É isso que você acredita? Fale o que você acredita. Mostre a sua verdade. Você tem medo? Fale que você tem medo. Você tá nervoso? Fale que você tá nervoso. Subiu no palco, tá tremendo, pessoal, tô morrendo de medo. Fale. A verdade vende. O problema é que as pessoas ficam querendo fazer de novo um teatro. Ficam querendo parecer quem elas não são. E isso desmascara. Porque as pessoas percebem. Veem que você não é verdadeiro. Então, quer fazer sucesso, você tem que ser você. É besta, mas é difícil pra caramba. Porque muito do que a gente faz é copiando os outros. Não é a gente sendo nós mesmos. Não é a gente querendo ser quem a gente acredita. Porque a gente tem vergonha, a gente tem medo do que os outros vão dizer. Não dá pra passar uma vida se preocupando com o que os outros vão dizer de você. Porque quando você tá passando por dificuldade, normalmente as pessoas estão dizendo: você é maluco, cara, falei que você não tinha que fazer isso. Falei que você não tinha que ter largado seu emprego. Você tava lá maluco, sem sair pra um restaurante, sem tomar uma cerveja, fazendo dieta, querendo se preparar. Estavam te chamando de maluco. Agora, no dia que você aparece com um corpo legal e todo mundo admira, fala: caraca, como é que você fez isso? Caraca, como é que você deu certo? Sempre acreditei em você. É raro, mas acontece com frequência, né? Você vê? É verdade. Caramba. Ô, Marcelo, quais são suas fontes de inspiração? Quem são seus heróis? Tem pessoas que você admira? Eu pego um pouquinho de cada pessoa. Essa é uma excelente pergunta, né? Eu gosto de pegar um pouquinho de cada pessoa. Coisas que eu... Meus heróis são as pessoas que tratam os outros bem. Esse é meu maior herói. Quando eu vejo uma pessoa que vem aqui e não cumprimenta a Bruna, não cumprimenta o Imperator, ou não fala direito, isso daí pra mim já perdeu muito ponto. A gente precisa se preocupar em ser humano em primeiro lugar. Isso pra mim é o primeiro passo. Se é uma pessoa arrogante, que trata os outros mal, que olha pros outros com indiferença, etc., isso daqui pra mim perdeu muito ponto. Então isso pra mim é a base de tudo, sabe? Essa é a base, é o respeito. É a gente entender que a gente convive em sociedade e que isso daqui só funciona se existir colaboração de todo mundo. E é todo dia, toda hora, todo minuto. Porque a gente tem espaço para errar cada minuto da nossa vida. E tudo bem, vez ou outra a gente vai errar, porque um dia você vai estar com a cabeça cheia, você vai estar com um monte de problema, e você vai passar na recepção e nem vai ter visto que a moça estava lá, porque você estava com a cabeça em outro lugar. Tudo bem. Eu vou adotar uma postura onde eu olho sempre pelo lado positivo, sabe? Quando uma pessoa chega atrasada, eu não vou falar: filha da puta, chegou atrasado porque acordou tarde. Não, eu vou entender que essa pessoa tem um problema. Eu vou acreditar nessa pessoa até que ela demonstre o contrário. Mas a partir do momento que perdeu a confiança, que você tá fazendo a pessoa de besta, que você tá querendo ser malandro, tá querendo ser o jeitinho brasileiro, cara, você vai perder. Vai ser péssimo pra todo mundo. É a questão de você entender o que você quer da sua vida. E muitas pessoas não entendem. Entra lá no trem, o maquinista tá seguindo a vida, me leva aí pra onde for. E a pessoa não influencia isso.
tem que influenciar. Pra onde você quer ir? O que você quer da sua vida? O que você quer fazer? Porque o resultado vem de décadas de trabalho. Não é de 2, 3 anos. Eu vejo essa galera influenciadora de TikTok. Eu vi um menino super novo. E ele falando assim... Pô, porque eu tô há 3 anos trabalhando enlouquecidamente pra construir tudo que eu construí. 3 anos, gente. Pra adquirir minha independência financeira. Gente, e o pessoal acredita nisso. O maior problema da sociedade é que a gente tá sempre em busca de atalhos. Não existem atalhos. Uma ou outra pessoa tem sorte na vida, mas é raridade. A Renata diz que ela não foi uma dessas modelos, Gianni Albertoni, acho que ela fala, que uma pessoa foi lá e falou assim, você é maravilhosa, quer ser modelo? Quer, então seja. E a menina foi, carreira de sucesso e tudo sempre deu certo na vida dela. Obviamente passou pelos perrengues que todo mundo passa, mas a vida dela foi um sucesso. Alguém escolheu ela. Isso foi pura sorte. A pessoa nunca tinha trabalhado para ser modelo e se tornou modelo mundialmente conhecido. Sei lá se foi ela ou deve ter sido outro nome que eu não estou lembrando. Mas o ponto é, não dá para acreditar em narrativas de que tem como ganhar na Mega Sena, que tem como a gente um dia ter sorte e explodir. Não, cara. É décadas de trabalho, de disciplina, de dedicação. Só precisa entender como que você quer fazer isso. Como que você quer ser percebido quando você deixar um local. Você quer que as pessoas falem o que de você? E não é deixar o mundo, porque muita gente fala assim, eu quero deixar o mundo e quero ser lembrado disso. Não, você está saindo daqui, da Podfactor. Como você quer ser lembrado? Você está saindo de uma reunião que você acabou de fazer. Como você quer ser lembrado? Você está trabalhando na Clivo. Como você quer ser lembrado? É todo dia. A construção da nossa história é todo dia. Boa, boa. Deu pra entender por que o cara é excepcional. Né? Não é à toa, né? Marcelo, indo aqui já pro final. Na verdade, essa pergunta ela deu início ao nome do podcast. Que eu tinha pensado, falei, cara, eu quero implementar essa pergunta. E daí da pergunta saiu o nome, né? Que é o seguinte. Imagina que você vai dormir essa noite. E quando você acordar, você vai perder seu conhecimento, seu network, o seu conhecimento, todo o dinheiro que você tem. E a única coisa que você vai ter quando você acordar é esse podcast, onde você diz para você mesmo o que você deve fazer para se aproximar ao resultado que você tem hoje. Qual seria o passo a passo que você deixaria para você mesmo, para você ouvir esse podcast quantas vezes fosse necessário para chegar mais próximo ao seu resultado? Ótima pergunta. Eu investiria em primeiro lugar em conhecimento. Acho que sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que a pessoa que aprende a estudar por conta própria é uma pessoa que adquiriu as rédeas da sua vida. Não existe hoje, como você mesmo falou, conhecimento que não possa ser adquirido na internet. Qualquer coisa a gente consegue aprender na internet. Ainda mais com essas novas ferramentas de inteligência artificial. Tá tudo aí. Só depende de você se organizar e criar a disciplina de você estudar todos os dias e se preparar. Chegar onde você quer chegar. Então, a primeira coisa que eu focaria seria ganhar conhecimento. E segundo, eu buscaria autoconhecimento. De cara. A união dessas duas coisas eu acho que vai longe, sabe? E obviamente que eu não deixaria de lado de cuidar do meu corpo. Porque a disciplina de cuidar do corpo, ela traz alguns benefícios. Primeiro, você ficar mais preparado perante os problemas, perante a carga de trabalho que você vai ter. A gente precisa estar preparado mentalmente e fisicamente para a gente conseguir dar conta de estudar, de trabalhar, de fazer reunião, de conversar com as pessoas, de produzir conteúdo, de fazer tudo o que a gente quer. A gente não pode subestimar isso. E o esporte, ele te coloca num nível energético diferente. A pessoa que faz esporte, ela libera endorfina. A endorfina te coloca para cima, ela te traz felicidade. E o estado que você se encontra faz muita diferença em tudo isso que eu falei. Se você é uma pessoa que está triste, depressiva e você não faz nada para sair dessa situação, você tem um problema, porque você vai enxergar a vida cinza. A pessoa que está todos os dias fazendo um esporte, todos os dias ela está liberando endorfina, todo dia ela está melhorando um pouquinho mais. Então, obviamente que existem casos de depressão mais grave e casos de depressão pelos eventos da vida. Perdi um ente querido,
perdi uma empresa, aconteceu alguma coisa, você vai entrar em depressão. Óbvio, é triste. Mas uma hora você vai entender que a vida tem cor de novo e você vai seguir a vida, sabe? Então esses elementos são os elementos que eu buscaria. Que são... é a régua que eu vivo. É isso que eu pratico todos os dias. Boa aí, ó. Já tem uma receita de sucesso do Marcelo Toledo. Agora é só colocar em prática. É isso aí. Só Boa. falta o autoconhecimento pra você. Só Tô faltou tentando, viu? Tô autoconhecimento. tentando. Não, já Quando ele fiz. mandar Hoje pra eu fiz método coach. CIS, Não, processo eu fiz Hoffman, curso de não vai. coach, eu fiz o de coach. Coach é bom. E melhorou fiz também. muito. Coach, eu fiz E com melhorou o muito. Jorge Coutinho, que ele é um membro da equipe direta do Tony Robbins. Toda a metodologia dele vem direto do Tony. Espetacular. E ele veio de Portugal pro Brasil, porque um amigo entrou em contato com ele e falou, olha, eu entrei em contato lá com a equipe do Tony Robbins e eu queria fazer com alguém que fosse direto com o Tony. Ele falou, olha, tem um... E como ele não falava inglês, aí direcionaram o Jorge Coutinho, que é de Portugal. E ele é ali da Europa mesmo, né? Que ele que é o coach ali, o membro do Tony Robbins da Europa. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, em vez de você vir pra cá, que vai sair mais caro, monta uma turma aí de umas 10 pessoas, que aí fica mais barato e ao mesmo tempo pra mim fica mais interessante. E aí ele fez isso e eu participei dessa turma, então eu tive o Demais. privilégio, que faz muito tempo, Verdade, então faz assim, ó, muito tempo. foi libertador. Uma das coisas assim, ó, tem várias, né, mas assim, uma das coisas que foi libertador pra mim, que eu nunca esqueço, ele fala que, bom, o maior estudo que fizeram hoje sobre felicidade não se chegou a um consenso, mas o que mais se aproximou foi ter qualidade de vida. E qualidade de vida são 3 pilares. Ele fala o seu eu, relacionamento e trabalho. Ele fala que quando você invade uma dessas áreas, você sofre automaticamente, não é feliz. Eu é o quê? É o tempo que você tem pra você, que o Marcelo tem pra ele. Pra ele ler, pra ele praticar um esporte, é o seu momento. Depois o relacionamento. É o tempo que você tem com a tua família, com seus amigos, com seus parentes. E trabalho, que é o tempo que você tem para alcançar suas metas, seus objetivos. Ele falou, o grande problema é que muita gente é só trabalho e esquece de cuidar do próprio corpo. Ou não dá atenção para a família. Ou o cara é muito eu também e não tem tempo para a família. E assim sucessivamente. Então, realmente, o autoconhecimento foi importante. E hoje, eu sou um cara muito feliz, porque eu sempre tento manter em equilíbrio essas 3 áreas. Então, quando o Marcelo fala que autodesenvolvimento é uma chave, né, para que a gente cresça, eu concordo. Então foi esse curso que eu fiz, mas tem outros que eu quero fazer também, como o processo Hoffman, que minha irmã fez, meu cunhado fez, Só inclusive uma vez? Fez, eu Acabou de recomendei fazer, por influência, sim, ela Acabou e de meu fazer. cunhado por influência do Acabou, Marcelo. porque minha sogra acabou de fazer também. Ela tava nessa última turma aqui? Foi da semana mês passada? Não Ah, foi não, mês semana passada, não, foi na mês- anterior. É. Foi anterior. Massa. Ela gostou muito. E foi por recomendação só. Falou, mas você já fez? Eu falei, eu não fiz, mas quem recomendou é fonte quente, pode fazer. Mas sabe assim, eles que fizeram, tem eles adoraram. Tem uma etapa no Hoffman que você pode mandar cartas para as pessoas, né, que foram importantes na sua vida. Eu já recebi carta do mundo inteiro, Caramba. porque eu já fiz 2 cursos do Hoffman, né, o curso principal, eu fiz o Master, e eu já gravei 2 episódios com a Heloísa, que é a fundadora do Processo Hoffman aqui no Brasil. Então as pessoas assistem, se animam, vão fazer, e aí chegam lá e falam assim, puta, eu preciso agradecer o Marcelo, porque eu fiquei sabendo pelo Marcelo. Que legal. E aí o pessoal me manda carta, cara, já recebi da Europa, já recebi dos Estados Unidos. Que legal. Gente que vem, obviamente brasileiros que moram fora, que vem pro Brasil pra fazer no Brasil. Realmente pra mim foi assim, foi uma virada de chave, assim. Começou com a Renata, né? A Renata que fez primeiro, mudou a vida dela radicalmente. E depois, quando eu fiz, eu entendi tudo que ela estava me dizendo. Então, recomendo demais. Boa. Que era a última pergunta. O que você recomendaria? Um seriado, um filme, ou um curso, né? O primeiro processo Hoffman, né? É mais voltado para inteligência emocional, né? Para se conhecer, penso eu. Acho que é mais ou menos Exatamente. O processo Hoffman é um curso de 50 anos. Então, todos os outros cursos de autoconhecimento, todos, o fundador fez Hoffman. Então, assim, tem gente que fala assim, pô, Marcelo, eu fiz Leader Coach. Ele fez Hoffman. Boa. Ah, eu fiz o não sei que lá, o IBC que eu fiz, né, de coach. Eu sou formado em coach. Legal. O José Roberto Marques fez processo Hoffman. O Marcos Marques fez processo Hoffman. Todo mundo dessa galera fez processo Hoffman. É a base. De conteúdo, né? Vou dar aí algumas séries que eu gostei demais. We Crashed, que é a história do WeWork, que é muito legal. Tá onde? Essa? Eu acho que essa tá no Apple Plus. Sabe, Imperator? Sabe, Bru?
WeCrashed, acho que é no Apple Plus. Tá, WeCrash. Tem o do Uber, que chama Super Pumped. Esse é no Paramount. Pra quem não sabe, o Paramount fica dentro da Prime. Gostei demais. Eu gosto muito do Billions, que é demais. E tem um outro que eu adorei, que eu tô tentando lembrar aqui do HBO, que é na mesma linha do Billions. Chama Succession. Esse é espetacular. Esse eu já matei. Succession. É a história de uma família que, obviamente, está passando por uma sucessão familiar, mas todos de negócio. E vou dar outro também que é muito legal, que é do Mark Wahlberg, que chama-se Wall Street. Wall é o sobrenome do Wahlberg, Mark Wahlberg, chama Wall Street. E ele conta um pouco do ecossistema que ele construiu como empreendedor, né? E por último, obviamente, podcast. Eu acho que podcast ainda é uma das grandes bases do meu conhecimento. Toda vez que eu tô em translado, eu estou escutando um podcast. Vindo pra cá, tava escutando um podcast. Tô indo pro aeroporto, tô escutando um podcast. Pô. Eu tô o tempo inteiro ganhando conhecimento, porque é um jeito rápido, prático de você ganhar o conhecimento. E às vezes é um negócio que você anota um livro, que aquele livro vai mudar a sua vida. Não foi o podcast que mudou, mas aquele livro que foi falado no podcast é 1 minuto. Aquilo ali muda o jogo pra você, sabe? Então eu não deixo de estar constantemente sendo impactado por conteúdo bom. Show. E podcast, então fica a recomendação também do Marcelo Toledo. Ele não vai falar, ele vai ser humilde e não falar excepcionais. Tava esperando ele falar, então assim, excepcionais, né? Então acompanhe. É um conteúdo riquíssimo. Várias recomendações. Algumas aqui, inclusive esse último que você passou, Wall Street, né? O Joel J também recomendou para que a gente assistisse e a gente já começou a assistir. Tem um muito legal, não sei se você assistiu, Som na Faixa. Do Spotify? Não, esse não. Nossa, tem que assistir, tá no Netflix, né? No Spotify eu vi. Sim, do Spotify, eu vi. Som na Faixa. Do Daniel Ek, eu vi. Isso, muito legal também. Esse do Mark Wahlberg, a Renata foi de lição de casa. O Joel passou de lição de casa e eu falei, vamos assistir, vamos embora. Aí, foi a Renata que trouxe, eu não sabia dessa série. Legal, muito show. Marcelo, onde as pessoas podem te encontrar? Eu tô no Instagram, Marcelo Toledo. Eu tô no TikTok, Toledo Marcelo. E nas mídias sociais, o Excepcionais é Excepcionais Podcast, tanto no TikTok quanto no Instagram. E no YouTube também, Excepcionais Podcast. Ou indo pro G4 Educação e fazendo... Ou fazendo algum curso do G4. Algum curso do G4. Gente, esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar o seu portfólio, sua carteira de investimentos, a Monteiro trabalha única e exclusivamente com carta de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes opções. A primeira seria comercializar sua cota após a contemplação. Essas cartas elas valem ouro no mercado, porque elas dão acesso imediato a um custo efetivo total menor. Então você pode comercializar sua carta, não paga mais parcela, realiza o lucro, ou você pode optar por investir no mercado imobiliário, seguindo ali o conselho do Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, onde ele explica a estratégia do fluxo de caixa positivo, onde você compra esse imóvel com o valor da carta de crédito contemplada, descapitaliza menos, aluga esse imóvel, o valor do aluguel cobre as parcelas, e depois de um tempo você vai ter aí um patrimônio valorizado, gerando renda vitalícia, ao qual foi pago pelo seu inquilino. Então, entre em contato com o pessoal da Monteiro Investimentos, que eles vão dar acesso aí a uma consultoria gratuita e personalizada. Aproveitar e pedir para o pessoal compartilhar esse conteúdo, né? Se foi relevante para você, aí entra aqui no método da prudência, né? Indica para pelo menos 5 pessoas. Tem uma pesquisa que diz que quando a gente gosta de algo, a gente indica no mínimo para 5 pessoas. Então, se esse podcast fez sentido para você, presenteie. Isso é um presente que você pode dar para os seus amigos, porque se te ajudou, pode ajudar outras pessoas. Então, sugiro você a recomendar, a se inscrever no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast, seguir a gente também no Instagram, no Spotify. E, poxa, agradecer agora o Marcelo. Marcelo, obrigado pela mentoria, foi enriquecedora. Gente. Anotei bastante coisa. Muito. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Fiquei super feliz que você me convidou. Muito feliz de vocês estarem aqui na Pod Factory. Desejo muito sucesso. Eu vi que a lista dos nomes está top. Não vou dar disclaimer aqui, mas acompanhe. Que só melhora. Ele começou com o mais fraquinho que sou eu. Aí o segundo ficou mais forte. O terceiro mais ainda. Putz, tem 12. Então 12. 12 uma seleção, a gente montou a seleção brasileira. É verdade, montou mesmo. Ficou legal. Obrigado, Marcelo. Parabéns, galera. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau.